Eles têm o domínio do ouro e da prata. Por isso diz aqui o verso 43: e apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas desejáveis. Eles têm o ouro do mundo. Eles têm o domínio dos bancos suíços. Vocês não sabem quem são os donos do banco suíço, não é? Vocês não sabem, e nós também não sabemos nem quem tem conta nos bancos suíços, porque as leis da Suíça protegem os clientes que têm contas nos bancos suíços. Então nós não sabemos quem tem conta lá e nem quem é o dono de todo o ouro que está lá. Mas lembre-se que a guarda papal é a guarda suíça. A guarda papal é a guarda suíça. O que tem a ver uma coisa com a outra? Queridos, todo o ouro e toda a prata do mundo está indo para as mãos do rei do norte. Vocês sabem que a dívida dos Estados Unidos para o Banco Central americano, chamado Federal Reserve Bank, passa de 20 trilhões de dólares. Só a dívida do governo, sem contar o Medicare, sem contar o Social Security, sem contar o Departamento de Habitação. Somente a dívida do governo passa de 20 trilhões de dólares. Impagável. Interessante que o Federal Reserve Bank empresta para o governo americano papel moeda, mas quando para receber o pagamento, não aceita papel moeda, não aceita o dólar e nem o euro, aceita somente ouro. E é assim que todo o ouro vai para o mesmo lugar, para as mãos do rei do norte. Todo o ouro do mundo está indo para o rei do norte. Por isso a profecia diz que ele tem o domínio de todo o ouro, todo o tesouro e de toda a prata. E agora vejam o verso 44, irmãos. Verso 44. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. O que é que vai espantar o rei do Norte? Os rumores do Oriente e do Norte. Os rumores do Oriente e do Norte é a pregação das 3 mensagens angélicas com poder operado pela chuva serôdia do Espírito Santo. Os 144 mil batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo revolucionarão o mundo. O que 12 discípulos batizados pela chuva temporã do Espírito Santo fizeram? Evangelizaram o mundo. Agora não são 12, agora são 144 mil discípulos batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo, proclamando as 3 mensagens angélicas. E o sai dela, povo meu. Estas mensagens espantarão o rei do norte. A única coisa que espanta o rei do norte é a pregação feita pelos 144 mil, que lá em Apocalipse 14 são os únicos que não dobram os joelhos diante da trindade satânica de Apocalipse 13. A trindade satânica de Apocalipse 13 mostra o papado e mostra o dragão, que é Satanás, e a besta que subiu da terra, que é os Estados Unidos. O protestantismo apostatado. Essa tríplice aliança pagã domina o mundo. No capítulo 13 de Apocalipse. Mas no capítulo 14 mostra um grupo que não se dobra. Capítulo 14 mostra os 144 mil. No capítulo 14, verso 1 até o verso 5. 144 mil. Que pregam o sermão escrito pela mão de Jesus. O sermão que Jesus Cristo escreveu para os 144 mil, irmãos, está exatamente em Apocalipse capítulo... Abra a Bíblia, Apocalipse 14. Aqui está o sermão que Jesus escreveu para os 144 mil pregarem. Estão vendo aí? Apocalipse capítulo 14, versos 1 a 5, fala quem são os 144 mil. E agora o verso 6 em diante. Capítulo 14, verso 6 em diante. Aqui está o sermão das 3 mensagens angélicas. Só os 144 mil ousam pregar esta mensagem. Ela é impopular,
ela é divisiva, porque onde ela é pregada, as pessoas abraçam ou odeiam. É uma mensagem profética. E essa mensagem, as 3 mensagens angélicas, elas serão pregadas de forma compacta. Quando essas 3 mensagens angélicas estiverem sendo pregadas de forma compacta, elas estarão sendo pregadas como se fosse uma só mensagem, porque as 3 serão pregadas como sendo uma. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, caiu Babilônia, e ai daquele que receber o sinal da besta. As 3 mensagens serão pregadas de forma compacta. Quando? Na voz do 4º anjo. Apocalipse capítulo 18 fala do 4º anjo, irmãos. E a voz do 4º anjo é a pregação que os 144.000 farão das 3 mensagens angélicas de forma compacta. O que diz a voz do 4º anjo de Apocalipse 18? Diz aqui capítulo 18, verso 1 em diante: e depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada por sua glória. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e de coito, e todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a sua abundância e suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. No tempo de Babilônia, quando o povo de Deus ficou 70 anos em Babilônia, terminados os 70 anos que o povo de Deus ficou em Babilônia, veio a mensagem: sai dela, povo meu. A maioria do povo de Deus ficou em Babilônia, não quis sair. E muitos dos que saíram e voltaram para Jerusalém, trouxeram Babilônia dentro do coração deles. Trouxeram os costumes de Babilônia. Hoje, queridos, no tempo da igreja de Laodiceia, que é o nosso tempo, o povo de Deus está em Babilônia. Porque muitos da igreja remanescente estão enamorados de Babilônia, do vinho de Babilônia. Mas Deus tem um remanescente dentro da igreja remanescente. E Deus tem um remanescente dentro da igreja que é Babilônia. E Deus está dizendo para os que estão em Babilônia: sai dela, povo meu. O remanescente de Babilônia, e o remanescente da igreja adventista, e o remanescente da Assembleia de Deus, e o remanescente dos batistas, e os remanescentes de todas as igrejas, são filhos e filhas sinceros de Deus. E eles vão se unir, mas vão se unir em torno da salvação pela fé somente em Jesus Cristo. Amém. E a obediência aos seus mandamentos, porque estas são as características do povo remanescente de Deus. Amém. Portanto, queridos, aqui nós encontramos em Apocalipse 14 o único grupo espiritual que não ousa dobrar os joelhos diante dos poderes do capítulo 13. São poderes mundiais: a besta que subiu do mar, o papado, a besta que subiu da terra, os Estados Unidos, a América do Norte, e o dragão, que é Satanás. Mas agora voltando para Daniel capítulo 11, finalzinho do verso 44. Quando os rumores do Oriente, a pregação das 3 mensagens angélicas, amedrontaram o rei do norte, ou seja, amedrontaram o papado, porque os 144.000 têm muito poder, o rosto deles brilha de santa consagração, eles não calculam o risco da pregação, não lhes importa se vão morrer ou se vão viver, eles cumprem com a missão dada por Jesus. Quando eles pregam, isto amedronta e aterroriza o rei do norte, porque ele nunca viu tal poder. E agora veja o que vai acontecer com o rei do norte. Finalzinho do verso 44: sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Queridos, quando as 3 mensagens angélicas estiverem sendo pregadas pelos 144.000, isso vai enfurecer mais o rei do norte, e ele vai matar mais gente.